24, o tesouro enferrujado. Na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam. Emmanuel nos dá uma visão bem diferente desse título. Pela primeira vez eu vejo uma visão dessa maneira. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, ser dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Então aqui está dizendo, puxa, se nós pudéssemos usar todas essas ideias que temos, apaixonadas, para o bem, a serviço do bem, olha, nós teríamos produzido frutos enormes para a obra de Deus. Quais são essas ideias apaixonadas? Imagine a área da arte inteira. Se toda a arte fosse expressar a beleza da bondade, do bem, quantos não receberiam inspirações do alto para fazer quadros, imagens, teatros, peças, televisão, música? Quantas músicas não seriam maravilhosas? Quantas? Talvez hoje teríamos, chegando bem próximo das obras, das músicas angelicais. Em vez disso, a moda. Não vamos esquecer a moda. Se a moda fosse também dada ao bem, a moral, a ética, quantas roupas estariam colocadas a nosso favor de intensificar a nossa beleza física? Enfim, se tudo aquilo que a própria religião, se fôssemos colocá-la sempre para o bem, nunca para ganhos pessoais, de qualquer espécie, quanto fruto não daria para o bem? Enfim, até mesmo as brincadeiras. Se as brincadeiras, as piadas fossem todas dirigidas para o bem, puxa, como tudo seria diferente. E aí ele diz assim, porém o que a gente vê é o contrário. Nós vemos toda a nossa ideia apaixonadas, toda a nossa criatividade sendo colocada mais para impedir a concretização dos propósitos divinos. Quando nós olhamos, e agora então, para a gente ter uma ideia, olhamos a nossa música, a qualidade, as letras das nossas músicas. Quando olhamos a qualidade, o fundo das novelas, dos livros, né? Quando olhamos a intenção por trás das artes, enfim, tudo poderia ser colocado a serviço do bem. Toda a nossa imaginação, todo o nosso potencial de inteligência. E ele diz que nós teríamos feito coisas muito boas para a obra de Deus. A nossa profissão, não podemos esquecer, se fosse totalmente colocada para o bem,
não só para fins de ganho de dinheiro, mas para servir ao semelhante. Quanto não poderíamos produzir? De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Então vamos lá. Ele fala aqui, vai citar os tópicos do que ele está se referindo. Vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentidos materiais. Quer dizer, muitas vezes a gente está vendo o amor apenas dizemos que é amor, o que na realidade é atração física. Né? Dizemos que é amor o que vemos na dependência financeira. Dizemos que é amor o que é dependência emocional, psicológica. E acreditamos que isso é amor. Então, dos sentidos materiais, porque o sentido é material. Os sentimentos são espirituais. A beneficência, produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. Muitas vezes, para conseguirmos beneficência, eu diria assim, é um dos tipos de caridade, a beneficência. Porque a caridade real, legítima, é aquela que damos de graça o que de graça recebemos. Que é tempo, atenção, conhecimento, dedicação, amor, paciência. Agora, bens materiais, dificilmente, a não ser herança, nos chega de graça. Mas, assim mesmo, outros adquiriram com suor. Então, quando dividimos bens materiais, damos bens materiais, é a beneficência, né? O cobertor, a comida, é um tipo de caridade. Mas a caridade real é a espiritual, aquela que nos damos ao nosso semelhante. Então ele está dizendo assim, que muitas vezes a benemerência ela perturba muitas pessoas para atender 2, ele está falando aqui, para atender 3 ou 4 doentes. Às vezes a gente tem que entrar numa campanha, bater em tantas casas, pedir para tantas pessoas auxílio para conseguirmos coisas materiais para podermos dar a 3 ou 4 pessoas. Se todos fizessem isso, né, ninguém precisava pedir a ninguém, cada um fazia a sua parte. Cada um ajudava naquilo que podia, quem ele visse que precisasse de ajuda. Então ele está dizendo assim, ainda não estamos nos dedicando no nosso potencial para o bem, somente para o bem. Tá? E aí ele está dizendo aqui também, e atendemos tão pouco, porque todas as vezes que a gente sai pedindo, batendo, a gente perturba uma multidão e depois não conseguimos muito para ajudar muitas pessoas. Né? Não funciona assim. Quem diria que pedir bastante, conseguisse bastante e atendesse bastante? Não é assim. A fé organizando guerras sectárias. Olha só. Lembra que nós falamos que e a fé deveria produzir obras fantásticas para o reino de Deus, para o bem da humanidade? Nem sempre.
ela às vezes produz o fanatismo, e esse fanatismo vem a provocar a guerra, a violência no mundo. Então, a guerra vindo das religiões, e que, por incrível que pareça, é a guerra que mais perdura no nosso mundo. A guerra que mais matou pessoas até hoje são as guerras religiosas. Em nome de Deus ou do que entendemos como Deus. O zelo sagrado da existência criando o egoísmo fulminante. Aqui ele está falando assim, o zelo sagrado da existência. Esse cuidado que nós temos que ter ao corpo, ao sagrado, né? É um cuidado sagrado que devemos ter ao corpo. Ele está dizendo, criando egoísmo fulminante. Meu Deus! É porque quando as pessoas começam a pensar em cuidar de si, do teu corpo, da alimentação, já parte logo para o lado material. É da beleza, é da estética, né? Já parte querer viver. E essa vontade de querer viver, ela acaba se tornando extremamente egoísta, chegando a ponto de não querer dividir nada, nem a tela, nem a foto que querem tirar dela, ela cobra. Se você for tirar uma foto ao lado de alguns personagens, de algumas personalidades, ela cobra de você. Ela não pode mais dividir a imagem dela com absolutamente ninguém. Agora, a imagem dela passa a ter um certo valor financeiro. E esse zelo sagrado nosso, que nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, sem dúvida, nós temos que nos alimentar corretamente para termos desencarnarmos pelo menos no tempo previsto do nosso desencarne, né? Nós não podemos morrer como suicida inconsciente, mas até de preferência que a gente ultrapasse o tempo da nossa existência, porque estamos a serviço do próximo e às vezes nos é dadas promissórias, né? A gente acaba vivendo mais do que o tempo. Nós temos muitos assim, Chico Xavier, Divaldo Franco. Divaldo Franco está vivendo em várias moratórias aí, porque ele está fazendo um bem tão grande que dão para dar a condição dele 1 ano, 2 anos, é muito, do que ele ter que reencarnar novamente, aprender a andar, a falar, crescer e tudo mais. Então, esse zelo sagrado, de que alguns dizem assim, eu tenho que cuidar de mim, que se dane os outros. E aí, vale tudo. Na hora que as coisas faltam, principalmente condições financeiras, materiais, aí é onde a pessoa sai para fazer tudo que ela pode, independente das consequências. E diz que é amor próprio. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. E aí ele está mostrando agora, ele vai comparar como a gente está, nossos tesouros estão enferrujados. O perdão, as pessoas dizem, nossa, como é difícil dar perdão. Como é difícil perdoar. No entanto, tudo que nós vimos até agora, viemos falando até agora, é muito fácil fazer. Tá vendo? Ali a humildade pede a admiração dos outros. Ali, então aqui o perdão, alguém diz, nossa, como é difícil perdoar. Ali o outro está pedindo admiração, ele quer ser humilde, mas ele quer ser admirado. Ele quer ser visto. Ele quer ser aplaudido. Que humildade é essa? Todos, continuando a lição, todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Todos os sentimentos nos são sagrados. Todos eles, sem exceção. Eu não posso utilizar nenhum de maneira errada. Eu não posso utilizar nenhum da forma somente que eu queira, mas como deve ser utilizado, segundo os ensinamentos de Jesus Cristo.
E ele diz assim: constitui todos os sentimentos que nos forem conferidos por Deus são sagrados. Constitui o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Ou seja, todos nós, vamos entender assim, antes de reencarnarmos, saímos com uma bolsa de ouro e prata. Reencarnamos na Terra, não viemos reencarnados na Terra pobres e miseráveis espiritualmente. Não somos um acidente biológico e não estamos aqui porque papai e mamãe quis. Nós viemos aqui porque houve uma programação. Eu pedi para vir. E eu prometi seguir o bem, fazer o melhor, crescer, evoluir. Eu prometi que, ao partir daqui, desta existência, eu partiria melhor do que quando cheguei, e não igual ou pior. Eu fiz um plano. E então enfrentei a primeira seleção natural. O gameta que me concedeu venceu a corrida de milhões e milhões de outros. E eu fecundei o óvulo da minha mãe. Eu já sou um vencedor de milhões. Se você for ver um vestibular, uma seleção, você acabou de passar em uma seleção de milhões para um. Você não precisa provar mais nada a ninguém. Agora, o que você precisa é fazer valer a pena essa existência sua e não jogá-la fora. Não esperar o tempo passar. Então, porque se você jogar fora essa existência, se você deixar o tempo passar, esse ouro, essa prata, que são os seus sentimentos que você trouxe, que é sagrado, vai enferrujar. Porque você não vai colocá-lo em prática. O que serve o ouro e a prata, senão para você passar a outros? Você compra algo para você e passa para a mão de outros. E quanto mais esse dinheiro anda no mercado, mais se vendem, todo mundo ganha. Quando alguém pega a prata, o ouro, e coloca dentro de um cofre, em um banco, ele tira esse ouro do mercado. E tudo começa a ficar muito caro, prejudicando todo mundo. Na lei econômica é assim. Então o dinheiro tem que estar no mercado. Os nossos sentimentos têm que ser praticados. Também tem que passar para o coração dos outros, para a vida de outras pessoas. Daí, mas como assevera o apóstolo, continuando, deixamos que as dádivas se enferrujem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. A ferrugem que está atacando o nosso, primeiro atacou porque não utilizamos os sentimentos. Passamos apenas a viver a vida material. Então nós nos preocupamos durante a vida física em comer, beber, dormir, trabalhar, né? E estamos sem relacionarmos, sem vivermos uma vida de utilidade a outros, a nós e a outros. Mas a ferrugem aqui são as ideias que não foram colocadas em prática do bem. Porque quando a ideia é colocada na prática do bem, você está, eu diria assim, lubrificando ou limpando ou fazendo valer mais a prata e o ouro que você possui, veio com ele. Os seus sentimentos serão nobres e muito mais nobres. Terão mais força
atingirão mais e mais pessoas e colaborará com a implantação do reino de Deus na Terra. Então, você passará a ter mais valor, porque você será mais rico de sentimento, mais poderoso para sentir. Você vai poder amar mais do que uma, duas, três, quem sabe até mesmo a humanidade inteira, como Jesus amou. Vai ser o homem mais rico, mais poderoso deste planeta. Incrível, né? Tudo isso pondo o seu sentimento a serviço do bem, sua criatividade para as obras do bem. E aí ele diz assim: para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculo. Renúncia perfeita. Renunciar não é sacrificar. Quem sacrifica, cobra. Sacrifício é pesado, é sofrido, é terrível. Eu digo às pessoas, não devem se sacrificar. Tá? Renuncie. Renunciar é o amor em ação. Renunciar é deixar de experimentar, utilizar, viver o que você já tem condições de viver, para viver o que você precisa e necessita viver. Eu, por exemplo, quero dizer assim, eu tenho saúde, então eu tenho condições de viver sem me preocupar com ela. No entanto, eu renuncio esse desleixo com a minha saúde e passo a viver mais preocupada, mais atento a ela, para preservá-la. Eu tenho condições eu tenho muito dinheiro, outro exemplo, e eu passo a, então, eu tenho condições de viver uma vida tranquila, não precisava me preocupar nem com o sofrimento dos outros. Eu tenho tanto dinheiro que se eu parasse e ficasse só gastando, jogando ele não acabaria antes de eu morrer. Então, mas mesmo assim, eu renuncio essa vida fácil, essa vida material, porque eu posso vivê-la, em prol daquilo que eu preciso viver, que é uma vida cometida, disciplinada. Eu preciso viver uma vida equilibrada, eu preciso viver uma vida dividindo com os outros. Então a renúncia, ela é o amor em ação. Eu renuncio os meus direitos para colocar, para buscar, para viver o que eu preciso. Eu sou aquele que, por exemplo, eu não preciso trabalhar, mas renuncio a minha folga, a minha falta de necessidade de trabalhar para servir aos outros, porque é o que eu preciso para evoluir e crescer. Só as pessoas sábias renunciam. Porque ninguém compreende a renúncia de ninguém. Todo mundo vai chegar até você e vai dizer assim: gente, você não precisa disso. Olha, por que você faz isso? O que você ganha fazendo isso? Renúncia é amor. Eu tenho juventude, saúde, eu poderia viver uma vida de festa, saindo, passeando, e às vezes eu renuncio isso para cuidar de um ente doente e querido no meu lar. E o sacrifício? Não, sacrifício é complicado. Porque quando eu sacrifico, é quando eu desejo, é quando eu quero, é quando eu sonho com aquilo e me imponho a não poder viver, experimentar, por causa de um conhecimento, por causa de uma lei. E quando eu me sacrifico, eu sonho com um dia poder driblar essa lei, poder fazer aquilo que seja um minutinho na minha vida. A renúncia não.
A renúncia é o amor em ação, então ele é a total escolha. Eu não penso que aquilo tem que acabar, eu não penso em nenhum momento em driblar, porque é uma escolha, eu posso acabar com aquela escolha a hora que eu quiser. É uma escolha totalmente consciente. Então, é necessário que a gente trabalhe afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita. Agora ele vem assim, e do perdão sem obstáculos. Perdão sem obstáculos é que eu consiga perdoar sem obstáculos. Use toda a sua criatividade para perdoar. Tá? Perdoar não é ai, Guto, mas se eu tiver que perdoar, eu vou ter que viver com aquela pessoa de novo, para cima e para... Não. Perdoar. Não desejar mal algum àquela pessoa. Mas é você não olhar a história que passou como uma história ruim vivida, mas sim como uma história de aprendizado, porque foi através daquela pessoa e da história que ela te deu experiências para você meditar sobre o acontecido e aprender. Aprender o quê, Guto? Pelo amor de Deus, alguém nos faz sofrer, como é que eu vou aprender? Aprender a não fazer aos outros o que te fizeram, no mínimo. Repetir o comportamento, a atitude, as coisas que lhe aconteceram. No mínimo, não fazer isso a outras pessoas. Não perseguir essa pessoa. Deixar que o passado passe e vá embora. É libertar. É continuar. É seguir em frente. Isso é perdoar. É ressignificar o sentido daquela experiência que passou. É olhar para ela e dizer, nossa, agora não dói, não pesa, não é conflitante, não é terrível, e sim, valeu a pena. Foi muito bom. Eu sou o que eu sou hoje graças àquela experiência. Se a experiência foi boa ou mal, não importa. O que importa é que conclusão você chega. Você é melhor ou pior depois da experiência. Se for melhor, seja grato. Porque se não fosse ela, você não seria melhor, não teria crescido. Não se teria se tornado essa pessoa que você é. Eu sei das pessoas perdoar. Existe um remédio muito bom para quem quer perdoar. Quem quer praticar o perdão. Tá bom? Gratidão. Quando eu quero perdoar uma pessoa, eu lembro algum acerto que ela fez. Mesmo sem ela querer, sem ela pensar, mesmo que ela não esteja consciente daquilo que ela fez, eu lembro que ela acertou naquilo. E eu valorizo aquilo, vejo o quanto é importante aquele acerto dela na minha vida. E quando eu assustar, já terei perdoado. Porque ninguém é tão mal, tão ruim, que nunca acertou, até sem querer. Até o mal, até o terrível mal, tem ações que seja com aqueles que estão perto dele de bom. Porque, por exemplo, um homem mal, terrível, um pai, faz mal para todo mundo, mas para o filho ele não faz. Ou para a esposa ele não faz. Então, ou para alguém que ele simpatiza, ou com um dos seus esbirros, ele não faz. Né? Então, ele tem alguém que ele gosta. Bom, quando queremos perdoar, fixemos no bem que essa pessoa tenha feito, até sem querer ou inconscientemente a nós. E você vai perceber que gradativamente o mal vai desaparecendo. Quanto mais gratidão você tiver pela vida, pelas pessoas, pela oportunidade de estar vivo, menos você guardará necessidade de perdoar. Porque você vai começar a observar que as pessoas erram mesmo, porque ninguém é perfeito, assim como você também é.
deixa o passado, pega a mensagem que você tinha que aprender, que é a experiência de estar na tempestade naquele momento, cresça, evolua e caminhe. A fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Encerrando aqui, né? Ele está falando para que a gente faça isso. Coloque nossas criatividade, nossos dons, nossos talentos a serviço do bem. Vale a pena. Coloque a serviço do bem para você e do bem para o próximo, né? Nunca deixe de renunciar a algo. Eu sei que muitas vezes a gente tem tantas coisas que a gente gosta, vem nesse mundo e aprende, ou através até mesmo da educação. A nossa educação é uma educação muito complicada. E quando assusta, já nos ensinaram a gostar, já aprendemos a gostar de algo que não é bom. Reflita, renuncie. Se você não consegue deixar, renuncie. Faça por amor a você. Diga assim, por amor a mim, eu não vou mais fazer ou usufruir disso que me faz mal. Porque eu me amo mais do que isso que eu uso. Eu me amo mais do que a droga. Eu me amo mais do que o cigarro, do que o álcool, do que a comida. Eu me amo mais, eu sou mais importante que as coisas que eu uso. Eu sou um ser que existe, um ser criado por Deus para existir. O Senhor destas coisas, estas coisas não me dominam, não me controlam. Eu as domino, eu as controlo. E eu digo quando ou se um dia utilizarei deste caminho, destas coisas. Mantenha-se no controle. Tudo isso, você vai precisar renunciar a muitas coisas. E perdoe muito. Porque nós estamos indo ao encontro do Cristo. E o Cristo, foi claro que o reino dele não era deste mundo. Portanto, não queira ser vencedor neste mundo, em um mundo onde o próprio Cristo não se encontra, não é dele este reino. Deixe o reino deste mundo a quem é dono e vamos atrás do reino onde o Cristo se encontra. Vamos compreender mais suas mensagens, seus ensinamentos. Vamos colocar em prática cada vez mais através da reforma íntima, que é o texto deste nosso, que é o título do nosso encontro. Reforma íntima. Transformação íntima e não externa. Pouco importa a roupa que você veste, os apetrechos que você coloca, a posição que você ora, o local que você se encontra. O que importa é o que você traz no seu coração, na tua mente. O que importa é quem você é, a quem você serve e como você serve. O que importa é se você está se doando como um verdadeiro instrumento do bem para o bem. É isso que importa. Seja bom, seja do bem.